estamos quase que terminando a exposição da primeira carta de Pedro. Como já falei, hoje é a 9ª mensagem e veremos o capítulo 4, versículos 6 a 19. E quando olhamos para a primeira carta de Pedro, o grande objetivo que o apóstolo Pedro teve ao escrever essa carta foi justamente para prover encorajamento. O apóstolo Pedro, ele desejava que os cristãos que estavam dispersos na Ásia, naquelas 5 províncias, eles realmente permanecessem firmes. O Pedro queria que eles fossem seguidores de Jesus, que não arredassem o pé, que não desistissem da caminhada. E vamos pensar um pouco sobre isso nessa noite. E a nossa grande reflexão é que a consciência, irmãos, preste atenção no que direi, a consciência de que o fim de todas as coisas se aproxima, deve nos encorajar a vivermos em santidade. Ter a convicção de que o fim se aproxima, ter a certeza de que Deus está cumprindo a sua palavra, termos a certeza de que Cristo Jesus voltará, deve ser para nós de encorajamento para vivermos uma vida santa. Então eu quero convidá-los, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, e após a oração faremos a leitura do texto. Feche seus olhos, por favor. Pai bendito, a Tua palavra está diante de nós, haveremos de lê-la agora e rogamos que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, ó Deus, venha sondar os nossos corações, e segundo a necessidade de cada pessoa que encontra-se aqui nessa noite, a Tua palavra seja aplicada, Deus, pelo Teu Espírito. Ó Pai amado, que haja compreensão, que haja, ó Deus querido, arrependimento, que haja, ó Deus querido, fé verdadeira em Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, compreender aquilo que a Tua palavra diz acerca do fim que já se aproxima, e que possamos verdadeiramente, Pai querido, buscarmos uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 6 a 19. Vejamos, versículos 7 a 19. Vejamos o que Pedro diz. Ele fala assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alertas em coração. Antes de tudo, tende profundo amor de uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados pelo nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para os justos é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. O apóstolo Pedro, ele é muito categórico, ele é muito enfático, ele declara com toda a veemência: está próximo o fim de todas as coisas.
E queridos, esse tema acerca do fim de todas as coisas é um tema que ao longo de gerações e ao longo de séculos tem causado uma sensação, tem nos dado uma ideia de que esse fim é iminente, esse fim está para acontecer a qualquer momento. E por causa de um fim que se aproxima repentinamente, inesperadamente, ao longo da história, muitos movimentos evangélicos cristãos tentaram prever a data, tentaram prever o dia da volta de Jesus, tentaram prever o momento que Cristo voltaria. E quando nós olhamos para isso, em alguns movimentos evangélicos, nós haveremos de observar que houveram aqueles que venderam suas propriedades, venderam seus bens, foram para os montes, aguardando ansiosamente a volta de Jesus, viveram uma vida descomprometida com o dia a dia, esperando que Cristo voltasse, e não voltou. Que história nos narra isso? O que digo não é novidade para nenhum dos irmãos, mas o que é muito importante notarmos é que a palavra de Deus declara que o fim está próximo. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E quando nos deparamos com esse fato, a grande questão que deve ser levantada por nós é como estar preparado para o fim de todas as coisas. Se Cristo Jesus pode voltar a qualquer momento, então o que eu devo fazer? Como eu devo viver? Será que eu preciso ser como um monge, me recusar, ir para um lugar distante, para um lugar onde não terei contato com a sociedade, não terei contato com as pessoas, e ali esperar a volta de Cristo Jesus? Como vai ser esse retorno? Uma outra questão importante: como deve ser a vida do cristão diante de o fim de todas as coisas? Imagine você tem empreendido a sua vida para ganhar dinheiro. O seu objetivo é comprar um carro novo, comprar uma casa de praia, uma casa de campo. Você deseja acumular bens, riquezas. Não há nada de errado em termos condições e podermos, de uma maneira justa, correta, honesta, conquistarmos. Mas colocamos o coração nisso de maneira distorcida e errada. E aí, essa história de Jesus voltar, de tudo ser perdido, não é interessante. Se eu estou passando penúria, se eu estou passando por sofrimento, eu quero a volta de Jesus. Mas se eu tenho minha conta regada de dinheiro, se eu tenho prestígio social, se eu tenho uma vida confortável, para que Jesus vai voltar? Então, como deve ser a vida do cristão diante o fim de todas as coisas? E quando Pedro nos fala acerca desse fim, Pedro nos traz uma verdade acerca do sofrimento. Então, como suportar o intenso sofrimento que sobrevirá e antecederá a vinda de Cristo Jesus? Meus queridos irmãos, quando olhamos para essa carta, para aquilo que Pedro disse, há dois grandes ensinos que você precisa compreender, que diz respeito à sua vida, à minha vida, e é fundamental. Primeiramente, quando olhamos o versículo 7 até o versículo 11, o apóstolo Pedro quer que compreendamos que a nossa vida, a vida daquele que foi regenerado por Deus, a vida daquele que nasceu de novo, é para ser vivida para a glória de Deus. Eu pergunto a você já nasceu de novo? Você tem convicção da sua salvação? Você foi alcançado por Cristo Jesus? Você ama a Deus? Então, se assim é com a sua vida, ou se ainda não é, e há de ser, compreenda algo fundamental: Deus nos salvou para que vivamos para a sua glória. E o apóstolo Pedro, ele deseja que o estilo de vida dos cristãos, aquelas 5 províncias, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, fossem de tal maneira transformados pelo Evangelho de Deus, que nem mesmo o sofrimento por causa de Cristo seria capaz de impedir que o mundo conhecesse as marcas do povo de Deus. O que Pedro quer é que, mesmo diante ao fato, a realidade de um sofrimento que sobrevém, um sofrimento que é resultado da obediência a Deus, do amor a Deus, a palavra de Deus, mesmo que eu sofra porque eu amo a Deus, o meu estilo de vida, ele precisa transformar o meu meio.
A maneira como eu vivo precisa trazer uma revolução aonde eu estou. Então, o apóstolo Pedro deseja que o modo de vida do povo de Deus deve ser radicalmente diferente a dos incrédulos. E aí, meus queridos, algo muito importante já de início para que consideremos: estilo de vida. Estamos concluindo o ano de 2018, último mês do ano. Já estamos na metade desse último mês. Restam-nos poucos dias para encerrarmos o ano de 2018. E quando você faz uma retrospectiva desse ano, quando você para olhar para a sua história ao longo desse ano, e você pudesse, de uma maneira imparcial, listar atitudes, listar sentimentos, listar pensamentos que lhe dominaram, que lhe conduziram, como seria caracterizado, como seria o seu estilo de vida? Que pessoa você é? E quando nos deparamos a essa mensagem, que está próximo ao fim de todas as coisas, é para que vejamos que diante ao fim de todas as coisas, diante ao retorno de Jesus, nós precisamos ser um povo que tem uma vida que de fato evidencie a glória de Deus. E aí então, Pedro, ele é categórico, como eu já disse, e ele diz o que? Está próximo o fim de todas as coisas. E é muito importante, irmãos, reconhecermos que a palavra de Deus, ela nos traz, os apóstolos de Cristo Jesus, eles são extremamente enfáticos quanto a isso. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja em Roma, lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está mostrando aos romanos é que com o passar do tempo, com o passar dos dias, mais próximo está de fato a consumação, a execução desse plano de Deus para a nossa salvação, no que diz respeito a não estarmos mais neste mundo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor diz o seguinte: e quanto mais vedes que se aproxima o dia do Senhor. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 8 e 9 fala: sede vós o que? Pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima, e eis que o juiz está às portas. Eu estou apresentando aos irmãos esses versículos porque nos apóstolos de Cristo Jesus, aqueles primeiros seguidores de Cristo, eles tinham uma profunda convicção de que estava próxima a vinda do Senhor. Estava próximo o fim de todas as coisas. Então, é inegável, queridos, que a Bíblia nos conclame para que sejamos um povo atento, um povo que reconheça a iminente vinda do Senhor. E agora, uma questão fundamental: será que nós, ao longo deste ano, consideramos isso? Quantas vezes ao longo deste ano você desejou: Senhor, apressa a tua volta? Quantas vezes ao longo deste ano você desejou: Senhor, como será bom o dia que tu voltarás para buscar a sua igreja? Meus queridos irmãos, nós vivemos em um mundo extremamente materialista. Nós vivemos num mundo onde a alegria, o prazer está naquilo que podemos conquistar. E muitas das vezes nós nos esquecemos de que nós somos peregrinos nessa terra. Nos esquecemos que estamos aqui de passagem. Nos esquecemos da verdade revelada nas Escrituras. E deixamos então de estar atento de que estaremos diante de Deus e haveremos de prestar conta. E algo muito importante é que reconheçamos, sim, não é de nossa competência sabermos o dia da volta de Jesus. Deus não nos deu a função de identificarmos o dia, mas é o nosso dever estarmos preparados. Deus nos dá sinais que evidenciam o como esse dia está próximo, mas o dia nós não sabemos, mas precisamos estar o quê? Precisamos estar o quê? Preparados.
E eu pergunto a você: você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo Jesus? Você está preparado para esse grande dia que se aproxima? E aí nós temos o apóstolo Pedro então nos mostrando como está preparado, que estilo de vida eu como cristão, como crente no Senhor Jesus, preciso assumir. Então, quando eu tenho convicção de que o fim está próximo, convicto de que o fim se aproxima, Pedro há de nos listar aqui 4 atitudes. Olhemos a primeira atitude, que está no versículo 7. O que Pedro diz no versículo 7? Tende, olha na sua Bíblia por favor, tende bom senso e estai alertas em oração. A primeira atitude que Deus deseja que assumamos é que sejamos discípulos crentes que orem, orarmos e termos bom senso, estarmos alertas. Queridos irmãos e irmãs, precisamos viver a vida em oração. E é muito importante reconhecermos essa conclamação, porque Pedro nos diz: tende bom senso, estai alertas. Não é para agirmos de uma maneira frenética, de uma maneira entusiástica, de uma maneira a qual se despreza a sobriedade. Não, o que Pedro está pedindo aqui é que nós venhamos agir de uma maneira sensata, sem pânico, aguardando sim a iminente volta de Cristo Jesus, preparados sim para estarmos com o Senhor, mas enquanto aguardamos, enquanto vivemos viver com bom senso. Não sabemos quando o dia chegará, mas devemos que estar pronto para esse dia, para que ele ocorra a qualquer momento. Então, primeira atitude, vida de oração. Ore, precisamos orar, precisamos viver uma vida sensata, precisamos viver uma vida coerente. A segunda atitude que o apóstolo Pedro nos apresenta está no versículo 8. Olhe no versículo 8 na sua Bíblia. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. E é algo extraordinário, porque Pedro primeiramente fala de oração, comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é a base para a comunhão com as pessoas. Qualquer conflito de relacionamento, ele tem como precedente um conflito de relacionamento com Deus. Se você não consegue se relacionar bem com as pessoas, se você não consegue amar as pessoas, é porque evidentemente há em primeiro lugar uma barreira, uma quebra de relacionamento com Deus. Então, aquele que se dedica à oração, aquele que tem comunhão com Deus, ele vai ter o amor como a base de todas as coisas. Então assim ele poderá amar os seus irmãos. Agora, como que eu demonstro amor para uma pessoa? Uma das maneiras de demonstrar amor é orando pela pessoa. E nós oramos por uma pessoa quando nós a conhecemos, quando sabemos das suas lutas, dos seus desafios, dos seus problemas. Então, quando eu conheço meu irmão, eu sei as lutas que ele está passando, eu posso, no meu momento de oração, interceder por esse irmão. Por quê? Porque eu me importo com ele, eu o amo. Mas, se eu não estou orando pelos meus irmãos, pode ser uma evidência de que não os amo, não me importo. Muitas das vezes, meus amados irmãos, as nossas orações, elas se resumem a orarmos por nós mesmos, clamarmos pelas nossas próprias necessidades, pensamos em nossa própria vida e nos esquecemos de nossos irmãos. O quanto que isso é sério. Então, quando eu amo, Pedro fala: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. E é interessante observarmos que quando eu amo, eu perdoo. Quando eu amo, eu ajo com misericórdia. Quando eu amo, eu suporto. Quando eu amo, eu sirvo. E aí algo muito, muito belo aqui, Pedro nos mostrando o quanto que o amor ele é tolerante, o quanto que o amor ele permite com que erros
Não que haveremos de fazer vistas grossas, mas reconhecendo o erro que houve, mas teremos um coração pronto a perdoar. E o amor, ele resulta na reconciliação. Há muitos relacionamentos que estão quebrados por erros cometidos, mas quando se ama, o amor que Deus nos amou, quando se ora uns pelos outros, nós somos preenchidos com o amor de Deus e capacitados por Deus a amar, a perdoar e a servir. O amor, ele cobre multidão de pecados. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quando eu amo o meu irmão, eu não vou expor. Quando eu amo o meu irmão, eu não vou fazer com que ele passe papel de ridículo. Quando eu amo o meu irmão, eu não vou falar mal dele. Quando eu amo o meu irmão, eu vou me importar com ele. O amor, então, ele cobre multidão de pecados, porque o amor, ele é justamente esse amor que cobre, não expondo, mas ao contrário disso, o amor protege, o amor trata, o amor restaura, o amor recupera, o amor reconcilia. Por isso que Pedro fala, enquanto nós aguardamos o grande dia, não vivamos uma vida insensata, mas vivamos uma vida aonde existe a prática de um amor intenso. Mas há uma terceira atitude também que Pedro coloca. A terceira atitude está no versículo 9, olha na sua Bíblia, versículo 9. Pedro diz assim: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. E aqui é algo muito interessante, porque a hospitalidade, sem dúvida alguma, ela desempenhou um papel crucial no início da igreja de Cristo. Naquele momento da história, os cristãos iam ao mundo pregar o Evangelho, e quando encontrava algum irmão em Cristo em algum lugar distante, este abria sua casa, recebia-o em seu lar, hospedando-o. A hospitalidade era uma marca da igreja cristã. Mas aqui algo interessante Pedro coloca, ele diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. A hospitalidade é para ser exercida sem reclamação, é para ser exercida sem ficar colocando obstáculos. Observe a ênfase de Pedro: sem vos queixar. E aí então, recebeu alguém em casa: rapaz, imagina o trabalho dessa pessoa na minha casa, vou ter que fazer comida, fazer café da manhã, fazer janta, limpar a casa, não é? E aí, algo muito interessante, nós temos a Didaquê, um documento da igreja primitiva, diz que foram escritos pelos apóstolos, mas não foram, mas é um documento da igreja cristã, no primeiro e segundo século, onde fala que como você identificava um falso profeta. Quando ele vinha e ficava hospedado em sua casa, queria ficar mais do que 3 dias. Então você punha para correr, porque se quiser ficar mais de 3 dias é falso profeta, né? Mas é interessante isso. Não é que vamos hospedar menos que isso, meu irmão. Isso aí não é Bíblia, tá? Só um dado, um documento histórico existe isso, porque naquele tempo os falsos profetas haviam, as pessoas se aproveitavam da hospitalidade dos cristãos, né? Falsos pregadores se aproveitavam da boa vontade da igreja, dos crentes. Mas é muito importante isso, porque quando eu hospedo alguém em minha casa, o irmão em Cristo, preciso fazê-lo com alegria, com prazer. Prazer de servir, prazer de oferecer o melhor daquilo que tenho, dividir o meu prato com aquele a quem hospedo. Uma terceira atitude, e os irmãos aqui imaginem que no primeiro século, nesse momento da história, começa a haver uma grande perseguição. O cenário é um cenário difícil, é um cenário em que os cristãos já têm que começar a fugir de seus lares. Por quê? Porque Nero decretou a perseguição contra os cristãos. E aí então, há uma quarta atitude que Pedro coloca, olha o versículo 10 e 11, ele diz: servimos aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. E aqui algo belíssimo, nessa quarta atitude que Pedro demonstra, é importante que reconheçamos que enquanto aguardamos o fim que está próximo, nós precisamos ser um povo que sirva.
O cristão, aquele que é nascido de Deus, ele é um servo. E nós servimos a partir da capacitação que o Espírito de Deus nos dá, a partir do dom espiritual que temos. Por isso que Pedro fala: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. E aqui é algo belíssimo, irmãos. Porque na igreja de Deus, naqueles que foram salvos por Cristo, naqueles que nasceram de novo, sem exceção alguma, todos são receptores de dons que Deus dá, dons espirituais, para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, quando fala de dons, ele explica que o dom, ele não é para o proveito próprio, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos os irmãos que são salvos, que creem em Jesus, têm dons para servir, talentos naturais que também tem, mas aqui Pedro ele trata da capacitação espiritual, e ele fala no versículo 11: se fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. E aqui o bacana é que quando Pedro fala do dom, acerca de fala, aqui ele engloba todos aqueles que ministram a palavra de Deus. Aqui nós podemos colocar o dom de mestre, o dom de profecia, o dom de pastoreio, o dom de aconselhamento, de ensino, de instrução. Então, todo aquele que usa da língua para instruir o povo de Deus, deve fazê-lo não segundo o seu próprio critério. Aquele que ensina, deve ensinar segundo os preceitos da palavra. Como é importante isso. Pedro está mostrando que a igreja não é se ensinar qualquer coisa, não é ensinar aquilo que eu acho que é legal, ou aquilo que está na moda, ou aquilo que é mais atrativo, mas é aquilo que as Escrituras afirmam. Portanto, o comprometimento daquele que fala é falar segundo a palavra de Deus. E ele diz também: se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. E aqui é algo belíssimo, irmãos, porque quando ele fala de servir, ele está aqui mencionando todos os demais dons que estão voltados a realmente atitudes de serviço, misericórdia, visitação, liderança, ajuda, socorro. E nós sabemos que quando nós trabalhamos na obra do Senhor, estamos aí empreendendo as nossas forças a momentos que são muito difíceis. Há momentos em que, se dependesse de nossas forças, nós não conseguiríamos. Então o que Pedro está falando? Assim como é Deus que nos capacita a falarmos segundo a palavra dele, Deus também é aquele que nos dá força para que venhamos servir. Não é o serviço que prestamos não depende, não subsiste em nosso próprio esforço, mas provém de Deus, que nos dá uma força sobrenatural. Não é, irmãos? Quantas vezes você já esteve cansado, arrasado, esgotado, não tendo mais força, mas você sabia que aquele irmão está precisando da minha visita, e você foi visitá-lo? Quantas vezes você, vendo necessidades dentro da igreja, você não tinha disposição de vir aqui? Por exemplo, essa semana, nossos irmãos montaram esses painéis, estavam cansados, mas vieram. E tantos outros serviços que são dispensados na igreja de Deus. Meus amados irmãos, e Pedro então ele coloca para que tudo, olha o versículo, final do versículo 11, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio para todo sempre. Amém. E aí parece que Pedro está encerrando a carta, não parece? Aqui nós temos uma doxologia, nós temos aqui Pedro expressando uma oração de louvor a Deus. E aí então parece que Pedro encerra essa carta, mas aí não para aqui, nós temos a continuação. E é interessante observarmos que essa continuação ela se faz de uma maneira bastante inusitada. Olha o versículo 12. O que Pedro está falando no versículo 12? Como ele começa? O que ele diz? Ele fala assim: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. E aí então Pedro aqui ele vai direcionar sua fala a um outro aspecto.
E queridos, antes Pedro falou que a nossa vida, o nosso estilo de vida é para a glória de Deus. E como esse estilo de vida? É um estilo de vida marcado pela oração, pelo amor, pela hospitalidade e pelo serviço. E agora então Pedro ele muda o assunto de uma maneira tempestiva. Interessante é que há duas possibilidades de interpretação acerca por que dessa mudança, porque parece que ele termina e continua. Primeira possibilidade refere-se ao incêndio de Roma. Alguns estudiosos acreditam que quando Pedro estava escrevendo essa carta, e quando ele chega a esse momento, chega a Pedro a notícia de que Nero incendiou Roma. É uma possibilidade. Pedro ele recebe a notícia que Nero havia não somente incendiado Roma, mas também que lá em Roma muitos cristãos foram martirizados, foram colocados vivos, pendurados em cruzes, em madeiros e queimados vivos à noite. Isso é documentado historicamente. Nero, ele acusa os cristãos de incendiar Roma, no entanto foi ele que o fez, por ordem dele. Ele acusa os cristãos e certamente milhares de cristãos são mortos na década de 60, 70, lá do primeiro século. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma possibilidade. Imagine Pedro escrevendo e chega essa notícia, imagine a dor, imagine a tristeza, mas não somente há essa possibilidade de interpretação, mas há uma outra possibilidade. Olha o capítulo 4, versículo 14. O que Paulo fala no versículo 14? Se sois insultados pelo nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. A segunda possibilidade, esta ela faz bastante sentido também, é que com base nesse versículo, quando sois insultados, a ideia de que Pedro está usando que começa a haver um fogo ardente lá na Ásia, nas 5 províncias, acentuando, aumentando a perseguição dos incrédulos contra a igreja. Então os cristãos eles começam a viver uma situação de aumento de calúnia, aumento de injúria, eles estão sendo insultados. Isso é uma possibilidade, porque o contexto é esse de perseguição que já está começando lá naquelas 5 cidades, naquelas 5 províncias. Então, amados irmãos, é um contexto difícil, é um contexto de sofrimento por causa de Jesus. E qual é o ensino que Pedro aqui ele vai nos trazer? Pedro, ele quer então que não somente vivamos para a glória de Deus, mas que também soframos para a glória de Deus. É muito importante compreendermos isso. A nossa vida não somente é para a glória, no que diz sentido a maneira como vivemos, mas também os momentos na vida em que sofremos, porque somos fiéis ao Senhor, à sua palavra, ao seu evangelho, aquilo que a Bíblia diz. Isso também é para a glória de Deus. O seu sofrimento por fidelidade a Deus é para a glória dele. E aí nós temos um assunto muito importante, porque Pedro aqui ele vai trazer algumas recomendações. A primeira recomendação que Pedro vai trazer-nos diante ao sofrimento por causa de Cristo, ele vai falar o seguinte: não estranhais a provação. O que Pedro quer mostrar com isso, meus queridos? O que o apóstolo Pedro nos deixa muito claro é que sofrer faz parte da vida do cristão. O sofrimento faz parte da vida daquele que nasceu de novo. O sofrimento é o ordinário. A paz, a ausência de sofrimento advindos da fidelidade a Deus é o extraordinário. E muitas das vezes nós achamos o contrário. Muitas das vezes, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, e desejando isso, buscando isso, mas Deus, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Eu estou buscando ser fiel ao Senhor, eu estou buscando cumprir a tua palavra e as coisas não dão certo. O que Pedro quer mostrar é que as perseguições virão, devemos esperar.
A vida do cristão é marcada por dor. Qual é o testemunho do apóstolo Paulo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai falar o seguinte para Timóteo: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não dá para ser um cristão fiel e não sofrer perseguição. Queridos, quantas renúncias precisamos fazer na nossa vida por amor a Deus e a sua palavra? Quantos desejos temos em nossos corações? Quantos sentimentos temos? E quando somos confrontados com a palavra de Deus, reconhecemos: esse meu desejo é pecaminoso, não é correto. Eu desejo isso, mas contrapondo a palavra, não é para mim. Preciso renunciar, preciso mortificar a minha carne, preciso dizer não, mesmo querendo, mesmo desejando. Então, o que o apóstolo Paulo nos traz é que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, não somente por lutas interiores, mas sobretudo a ênfase aqui é uma perseguição exterior, daqueles que não creem, daqueles que não seguem, daqueles que não obedecem, daqueles que não querem, se levantam contra nós que queremos, que desejamos e que buscamos. O apóstolo Paulo ainda nos diz lá em Atos 14, 22, Paulo vai falar o seguinte: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não tenhamos dúvida alguma que a salvação é obra de Deus, do início ao fim. Em nada contribuímos na salvação, em nada fazemos para ser salvo. Deus já fez tudo. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Cristo Jesus morreu por nós na cruz. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo. Somos salvos pela graça, aleluia. Porque se dependesse de mérito meu, eu nunca seria salvo. Mas quando somos regenerados, convertidos, não somos mais a velha criatura, agora somos novas criaturas, e como novas criaturas, vamos passar por tribulações. Não somente Paulo nos adverte acerca disso, mas também João, o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João 3,13, ele fala: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Queridos, prestemos atenção nisso. Vivemos um tempo em que o coach evangélico, vivemos um tempo em que a igreja evangélica quer enamorar com o mundo. O quanto que a igreja de hoje ela é insípida, é desnecessária, é fracassada, porque assumiu a roupagem, a identidade do mundo. A igreja de nossos tempos é uma vergonha, porque ela se amoldou ao mundo. No entanto, como igreja do Senhor Jesus, não podemos nos coadunar, não podemos nos assemelhar a isto, e precisamos ser uma igreja que persevere, seja um remanescente fiel da palavra, diante ao mundo que está em estado de decomposição. E, amados irmãos, quem segue Jesus com seriedade vai ser odiado pelos incrédulos. Difícil isso, não é? Se você vive uma vida muito de acordo com o mundo, e o mundo não te estranha, alguma coisa está de errado com a tua vida. O Senhor Jesus, ele diz o quê? Lá em João 15, 20, olha o que Jesus fala: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Jesus diz assim: se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Que perseguição você pode relatar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida em sociedade, como resultado da sua fidelidade a Jesus ao Evangelho? Que tipo de rejeição você sofre por causa de Cristo? E aí, meus irmãos, é algo muito sério, porque se nós formos parar e pensar, eu tenho sido rejeitado por causa de Jesus?
Que exemplo eu posso dar na minha vida de que isso está acontecendo? Se não está acontecendo, é preciso ter uma pulga atrás da orelha. O apóstolo Pedro está dizendo que nós, como cristãos, seremos pessoas insanas, que haveremos de promover anarquia, haveremos de ser pessoas que causarão confusão. Não. Ao contrário, ao longo dessa carta, Pedro já falou que nós vamos calar a boca daqueles que falam mal de nós pelo nosso bom testemunho, uma vida exemplar, uma vida de respeito, uma vida ordeira, e seremos falsamente acusados, caluniados, injuriados. O que da minha vida evidencia a verdade daquilo que Jesus falou? Mas Jesus fala o quê? No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Pedro nos fala acerca disso, ele está nos mostrando que nós não devemos estranhar o sofrimento por causa de Cristo, por causa da fidelidade à palavra de Deus. E também, algo muito importante, a qual Pedro aqui quer nos mostrar, é o valor pedagógico do sofrimento. Meus amados irmãos e irmãs, aquele que nasceu de novo, o sofrimento não haverá de destruí-lo, mas haverá de prová-lo. O sofrimento não destrói um filho, uma filha de Deus, mas o sofrimento prova-nos. O sofrimento, ele produz em nós um maior temor, uma maior dependência de Deus. E aí, meio então ao sofrimento, que nós aprendemos mais sobre quem Deus é. É em meio ao sofrimento que nós reconhecemos mais o quanto necessitamos de Deus. É em meio ao sofrimento que nós aprendemos a glorificar ao Senhor. Olhemos para o exemplo de Jó. Eu achei muito interessante, o pastor Hernando Dias Lopes, ele vai usar esse exemplo. Ele vai dizer o seguinte, que Satanás, ele queria destruir Jó com o sofrimento. Satanás, ele agiu trazendo sofrimento a Jó para destruí-lo, aniquilá-lo. No entanto, Deus, ele agiu no sofrimento de Jó para ensiná-lo a sua soberania. Isso é extraordinário. Satanás quer nos destruir. Ele nos odeia. Mas Deus não. Deus ama o seu povo. E no sofrimento o Senhor nos lapida. No sofrimento o Senhor nos ensina o quão o Evangelho é belo. Deus nos purifica no sentido de buscarmos uma vida de santidade em meio ao sofrimento. E é exatamente isso que Pedro está trabalhando. Olha o capítulo 1 de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha aí. Qual é o alvo das provações que Deus permite com que passemos? Pedro vai falar o seguinte: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está falando, meus irmãos, é exatamente isso, que o alvo do sofrimento na vida do cristão é depurar a nossa fé. Não é em vão que soframos. O nosso sofrimento é para a glória do Senhor. Não arredemos o pé de Cristo, não tiremos os olhos de Cristo Jesus. E se sofremos porque amamos a Jesus, não recuemos, mas permaneçamos firmes. Então a segunda recomendação que Pedro nos traz está no versículo 13. A recomendação que Pedro nos traz é exatamente alegrar-se. Alegrem-se por seres participantes. Olha o versículo 13 na sua Bíblia. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. O que Pedro está falando é o seguinte: meus amados irmãos, alegrem-se no sofrimento. Parece um contrassenso, porque a tendência é que no sofrimento nós choremos. A tendência é que no sofrimento nós venhamos a reclamar, a maldizer, não é isso? A entrarmos a um estado de autocomiseração. Ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo. Então,
Pedro está falando: meus queridos, se alegrem. Vocês estão sofrendo porque vocês são fiéis a Cristo Jesus. Não é porque são pessoas mal educadas, não é porque são fofoqueiros, não é porque vocês ficam falando mal, mas é porque vocês são fiéis ao Senhor. Abram lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Vejamos o que Jesus diz. Mateus 5, 11 e 12. Palavras ditas pelo nosso Salvador e Senhor, por nosso Deus, Jesus Cristo. Ele diz assim: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem está falando? Jesus. O que ele diz? Alegrem-se, exultem, não é? Quando o apóstolo Paulo também nos fala disso, abra lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. O apóstolo Paulo, no mesmo ensino de Pedro, seguindo aquilo que Jesus falou, olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira. Percebe como Paulo fala do sofrimento, irmãos? A nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo as que não se veem são eternas. Como é bom conhecermos a palavra de Deus. Como é bom sabermos que o nosso Senhor Jesus, os apóstolos de Cristo Jesus, já nos encorajaram, nos advertiram a que nos alegremos sempre nos sofrimentos por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele se alegrava. Sabe por que ele se alegrava? Porque ele sabia onde estava o maior valor. A nossa tendência humana é valorizarmos as coisas terrenas, não é? As posses, o status, os títulos, as conquistas, que dedicamos a nossa vida, que sonhamos. Mas, queridos, quantas vezes nossos sonhos são sonhos terrenos, fúteis e enganosos? Quantas vezes nossos sonhos estão em desacordo com a palavra de Deus? Como é bom sabermos que Deus nos dá a oportunidade de avaliarmos a nossa vida e vermos: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu não tenho desejado aquilo que a Tua palavra diz. Eu não tenho estabelecido como alvo da minha vida as coisas celestiais. Eu não tenho amado o Teu reino, não tenho amado a Tua palavra, eu não tenho amado meus irmãos. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Como é bom podermos, amados irmãos, constatarmos que, se porventura estivermos em falta, o Senhor nos dá a graça, o Senhor move nossas vidas para que haja um conserto, para que haja uma adequação, uma correção de rota em nossas vidas. E Pedro, então, ele continua. Pedro, no versículo 14, ele vai nos dizer que sobre vós repousa o Espírito da glória. E aí então diz no versículo 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois o quê? Abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Cristo. O que Pedro está falando aqui?
Pedro está mostrando, amados irmãos, que quando somos insultados por causa de Cristo, existe uma capacitação divina especial em nossas vidas. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, a graça de Deus se revela em nós de maneira tão mais clara, tão mais bela, tão maravilhosa. O que Pedro está mostrando aqui é a certeza de que é o Senhor que nos capacita a perseverarmos, é o Senhor que nos capacita a não murmurarmos. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, como é bom sabermos que o Senhor nunca desampara o seu povo. O Senhor nunca deixa o seu povo órfão. Nos lembremos quando o povo fugiu do Egito rumo à terra prometida. O que Deus mandou pela manhã? O que Deus mandou, irmãos? Uma nuvem para protegê-los, não é? E o que Deus mandou à noite? Uma coluna e um fogo. A graça de Deus repousa sobre nós. Deus nunca é indiferente ao sofrimento de seu filho, de sua filha, que foi redimido por Cristo. Como é importante para nós reconhecermos isso. Então, no versículo 14, versículo 15, 16, há uma quarta recomendação de Pedro. Ele vai falar que nós não devemos nos envergonhar. Veja o versículo 15, 16. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. E aqui é algo muito belo, porque na Bíblia só aparece 3 vezes a palavra cristão. No livro de Atos, a primeira vez que aparece é em Antioquia, depois, mais à frente, quando Paulo está na sua defesa, acho que o rei Agripa, e aqui então Pedro ele usa esse termo. O sofrimento não é porque fez coisa errada. E aí é algo muito belo, meus queridos, porque, versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Ou seja, se sofremos como cristão, se o nosso sofrimento provém de uma vida correta, se o nosso sofrimento provém de uma vida que agrada a Deus, erguemos a cabeça. Não fiquemos cabisbaixos, não fiquemos embaraçados, mas glorifiquemos e exaltemos a Deus, porque Ele está sendo exaltado através do nosso testemunho. Como é bom sabermos disso. E aqui nessa lista, algo muito sério, queridos, no capítulo, versículo 15, o apóstolo Pedro, ele vai colocar o pecado da fofoca, o pecado da maledicência, o pecado da língua grande, no mesmo patamar do pecado do quê? De homicídio, de ladrão e praticante do mal. Aqui quando ele fala, ou como quem se intromete em negócios alheios, é exatamente essa ideia de mexericar, de falar mal, de denigrir a imagem do outro. E os cristãos do primeiro século estavam sofrendo, porque os incrédulos estavam falando mal deles, dando falsos testemunhos contra as suas vidas. E aí então, Pedro, ele avança, versículo 17 e 18, ele vai falar uma seguinte recomendação. Ele vai mostrar-nos que o juízo de Deus é inevitável. Olha aí, acompanhem comigo, versículo 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? E aqui, meus irmãos, algo muito sério, o apóstolo Pedro está nos colocando, é a certeza de que todos, sem exceção, passarão pelo juízo de Deus. E o que Pedro está aqui enfatizando é que nós sofreremos o juízo, não o condenativo, porque a ira de Deus não virá sobre a igreja, a ira vindoura, o castigo eterno não virá sobre os salvos, mas há um juízo purificador, então um juízo de prestação de conta. Deus começa a prestação de conta pelo seu povo, e aqui Pedro está mostrando
qual é o destino do ímpio. Qual é o destino daquele que não confessa Jesus como Senhor? Qual é o destino daquele que não arrependeu-se, não creu, não obedeceu, não seguiu a Jesus, não foi regenerado por Deus? Qual é o fim deste? O inferno. Inferno não é linguagem metafórica, irmãos. Hoje há muitos que querem trazer a ideia de que não há inferno eterno, mas Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre o sofrimento eterno, o inferno, e o destino do pecador que não se arrepende é o inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. E aí, então, o último versículo, nós temos duas recomendações. Olha o versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador. E aqui é algo tão belo, porque aqui Pedro está mostrando o seguinte: olha, entregue-se a Deus sem restrição alguma. Entregue-se de uma maneira total, completa. Confiemos no Senhor, não temos dúvida do seu contato. Eu quero ser fiel a Deus, independente das consequências em termos de sofrimento. Então a palavra no grego que Pedro usa aqui, de entrega, é exatamente a ideia de depositar em confiança, depositar um dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Você entrega tudo para ele, você sabe que ele vai cuidar. Não tenha medo. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós não precisamos ter dúvida do cuidado de Deus para conosco. Como é bom isso, né? Nós não temos que temer a condenação eterna se formos regenerados por Deus, se por Ele fomos salvos. Por isso que o Evangelho de Deus é um Evangelho que conclama o pecador ao arrependimento. Por isso que o Evangelho de Deus é o Evangelho que nos mostra a graça salvadora. E Deus nos dá a alegria de podermos responder com fé, podemos responder realmente com arrependimento. E aí Pedro encerra, e nesse último capítulo, na última parte do capítulo 4, ele fala o quê? Praticando o bem. Isso é extraordinário. Ele encerra esse capítulo mostrando-nos que continuemos a praticar o bem. Mesmo que você sofra por causa de Jesus, mesmo que na sua vida hajam perdas, mesmo que na sua vida você venha passar por momentos muito dolorosos, o sofrimento não nos deve endurecer e nos tornar apáticos. O sofrimento não nos deve deixar de experimentar a graça do Senhor. E aí, aqui eu cito o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: devemos semear, ainda que com lágrimas, devemos amar, ainda que rejeitados, devemos abençoar, ainda que amaldiçoados, devemos orar, ainda que perseguidos. É lindo, meus irmãos, é extraordinário. Como é bom sabermos que o Senhor nos salvou para vivermos deste modo. Mesmo que você seja rejeitado pelos homens, ame-os. Mesmo que você seja maltratado pelas pessoas, sirva. Mesmo que você sofra prejuízos, estenda a sua mão como servo, uma serva de Deus. Então, por que Pedro diz tudo isso? Porque Pedro tinha uma certeza: está próximo o fim de todas as coisas. Chegará esse grande dia. Chegará o dia da volta de Jesus. Chegará o dia que o mundo como conhecemos não existirá mais. Chegará o dia em que aquilo que hoje é sinal de grandeza, de riqueza, de glória, se tornará inglória, se tornará algo desprezível, sem valor algum.
E hoje nós temos a oportunidade de colocarmos nossos olhos em Cristo Jesus, confiarmos nele, nos arrependermos e crermos em Cristo, de modo que o nosso estilo de vida e a forma como nós lidamos com o sofrimento seja para a glória de Deus. Que em nome de Cristo Jesus você possa nessa noite, consciente de que o fim se aproxima, viver uma vida de santidade. Qual é o conserto que você precisa fazer com Deus? Qual é o pecado que você precisa confessar? Arrepender-se. O que no seu estilo de vida, na maneira como você vive, a maneira como você se relaciona, a maneira como você lida com as circunstâncias do seu dia a dia, seja no casamento, seja no trabalho, seja com seus amigos, está errada, está reprovada, e você precisa arrepender-se e confessar a Deus. Fale isso agora ao Senhor. Peça perdão a Ele. Se reconcilie com Deus. A salvação é para aqueles que nascerem de novo. Se você ainda não tem convicção disso, clame misericórdia a Deus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós na cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará. Como crentes em Cristo, precisamos, queridos, acreditar que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. Quero convidá-lo, feche seus olhos, nós vamos orar agora. Quero convidá-lo a consagrar a Deus a sua vida. E se porventura você, nessa noite, tem encontrado dificuldades, lutas para seguir a Jesus fielmente, não caminhe sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Peça ajuda. Me procure como pastor, procure algum líder da igreja que poderá ajudá-lo. Mas Deus quer que você tenha uma vida santa, uma vida para a glória dele. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por tua santa palavra. Como é bom, ó Deus, sabermos que o fim se aproxima. Como é bom, Senhor, reconhecermos aquilo que Jesus diz, que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Pai, perdoa-nos naquilo que o nosso tesouro não é o Senhor, não é tua palavra, não é o teu reino. Perdoa-nos, ó Deus, por amarmos mais o mundo, os prazeres do mundo, os desejos da carne do que ao Senhor. Quebra-nos, ó Pai. Restaura-nos, ó Deus, com teu amor eterno. Ó Deus, se porventura há pessoas aqui que ainda não são regeneradas por Ti, eu rogo ao Senhor, ó Pai, não permitas que essas pessoas permaneçam no engano da religiosidade, no engano, ó Deus, deste mundo, mas que Teu Espírito Santo venha, ó Pai, convertê-las a Ti. Que haja salvação, que haja reconciliação, que haja, ó Pai, consagração de vidas. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.